Eu nunca acreditei em coisas mágicas, mas depois do que aconteceu naquela pequena vila, tudo mudou para mim. No começo, o lugar parecia bem tranquilo, com casas coloridas espalhadas e ruas de paralelepípedos. Sempre morei na cidade grande, mas sentia que precisava de uma pausa, longe da correria e das mesmas coisas todos os dias. Foi então que um colega me sugeriu visitar a fazenda dele no interior de Goiás. Ele havia recebido a fazenda dos pais e me convidou para passar alguns dias lá, já que ele raramente ia. A fazenda ficava a cerca de 30 minutos de carro da cidade mais próxima. Quando cheguei, a calma do lugar me encantou. As montanhas verdes, o céu claro e a sensação de estar longe de tudo tinham algo de bom, mas também um pouco de solidão. As pessoas da cidade próxima eram gentis, mas percebi que olhavam para mim de um jeito estranho, como se soubessem algo que eu não sabia. Nos primeiros dias aproveitei a tranquilidade. A fazenda era grande, e as noites eram muito silenciosas, só com o som dos grilos e do vento passando pelas árvores. Eu lia meus livros, caminhava pelos caminhos e dormia bem. Mas com o passar dos dias, comecei a ver coisas que me deixaram preocupado. Pequenos detalhes que no início eu não dei atenção. Uma noite, por exemplo, enquanto estava sentado na varanda, ouvi um barulho que não conseguia identificar. Era como folhas mexendo na mata, seguido de um sussurro quase impossível de ouvir. Tentei ignorar, pensando que era o vento ou algum animal, mas na noite seguinte aconteceu de novo. O som vinha do mesmo lugar, do mesmo ponto na mata. Dessa vez peguei uma lanterna e decidi ver o que era. Caminhei até a borda do matagal, iluminando o meio das árvores. O barulho parou de repente, e o silêncio que veio depois foi total. A escuridão parecia mais pesada naquela parte, e uma sensação estranha me invadiu. Decidi voltar para casa. Nos dias que seguiram, as coisas ficaram estranhas. Notei que algumas coisas estavam fora do lugar. Quando acordava de manhã, objetos que eu deixava em um canto da casa apareciam em outro, como se alguém estivesse mexendo neles enquanto eu dormia. Tentei pensar que era só minha imaginação, mas a sensação de estar sendo observado ficava maior a cada dia. Uma tarde, enquanto caminhava perto da fazenda, encontrei um morador local cuidando de suas cabras. Conversamos um pouco, e ao saber que eu estava na fazenda do meu amigo, ele ficou sério. "Você está sozinho lá?" ele perguntou, e eu confirmei. O homem balançou a cabeça devagar e olhou para o chão antes de dizer algo que eu não entendi bem. Perguntei o que ele queria dizer, mas ele só balançou a cabeça de novo e disse: "Cuidado." Voltei para a fazenda com uma sensação de medo no peito. A noite chegou mais rápido do que o normal, e quando escureceu, algo parecia diferente. O barulho voltou, mas dessa vez mais alto e mais perto da casa. O vento começou a soprar forte, fazendo as árvores ao redor balançarem bastante. Fiquei dentro de casa tentando me acalmar, mas não conseguia ignorar aquela sensação de que algo estava errado. Por volta da meia-noite ouvi batidas na porta. Eram batidas leves, como se alguém estivesse tocando com os dedos na madeira. Meu coração acelerou. Quem poderia estar ali no meio do nada naquela hora? Peguei uma faca da cozinha, tentando controlar a respiração, e fui até a porta. As batidas continuaram, e por um momento pensei em abrir, mas algo dentro de mim disse para não fazer isso. A voz que ouvi depois foi baixa, quase um sussurro, mas clara o suficiente para me assustar. "Deixe-me entrar só por um instante." Era uma voz feminina, suave e doce, mas com algo errado. Parecia fria e distante de verdade. Fiquei paralisado por alguns segundos, até que as batidas pararam de repente. O silêncio que veio depois foi aterrorizante. Afastei-me da porta tentando me acalmar, mas sabia que algo estava lá fora esperando. Peguei a lanterna de novo, sem coragem de abrir a porta, e fui para o quarto tentando dormir, mas não consegui. Fiquei deitado na cama ouvindo o barulho das folhas, as batidas que ecoavam na minha cabeça e aquela voz pedindo para entrar. No dia seguinte decidi que precisava conversar com alguém da cidade. Dirigi até a vila procurando por respostas. Encontrei uma senhora idosa, dona de uma padaria, e depois de algumas perguntas, ela suspirou fundo e me contou o que sabia. Segundo ela, a fazenda onde eu estava pertencia há muito tempo a uma família conhecida por fazer coisas estranhas. As pessoas da cidade evitavam falar sobre isso, mas havia rumores sobre rituais antigos feitos naquele lugar. "Dizem que algo ficou preso lá", ela me disse preocupada.
Não é bom mexer com essas coisas. Tentei ignorar o que ela falou, mas era impossível. A ideia de que algo antigo e mau estava preso naquela propriedade não saía da minha cabeça. Decidi que ficaria mais um dia apenas para ter certeza de que não estava ficando louco. Voltei para a fazenda à tarde, com o sol ainda brilhando, mas a sensação de medo nunca me deixou. Naquela noite, o barulho das folhas voltou mais forte, e as batidas começaram logo depois, dessa vez mais intensas e insistentes. Eu estava decidido a não ceder, mas quando ouvi a voz de novo, algo mudou. Ela não estava mais pedindo para entrar, agora estava brava. Abra essa porta. A ordem veio fria e dura, e meu corpo reagiu imediatamente. Comecei a caminhar em direção à porta, mesmo sem querer, como se algo estivesse me controlando. Cheguei a tocar na maçaneta, mas antes que pudesse abrir, um grito alto ecoou de fora, um grito horrível que parecia vir de todos os lados. Recuei tremendo, sem coragem de olhar pela janela. Algo terrível estava lá fora, e eu sabia que se abrisse a porta, não sobreviveria para contar a história. O grito parou, mas a presença continuou. Não sei como, mas finalmente consegui pegar o telefone e liguei para meu amigo, pedindo para ele vir até a fazenda. Quando ele chegou no dia seguinte, o sol já havia nascido, e o que ele encontrou foi uma versão completamente destruída de mim. Não consegui falar sobre o que aconteceu, mas ele entendeu o suficiente ao ver o medo nos meus olhos. Fomos embora naquela manhã, e eu prometi nunca mais voltar. Essa experiência mudou minha vida. Algo antigo e sombrio vive naquela terra, algo que ainda procura algo que perdeu. Talvez eu não saiba exatamente o que aconteceu lá, mas uma coisa é certa. O interior guarda segredos que deveriam ficar escondidos, e eu fui tolo em tentar descobrir. Mas a história não termina aqui. Mesmo depois de deixar a fazenda e voltar à minha vida normal, o medo não me deixou. A experiência deixou uma marca na minha mente. Eu acordava muitas vezes à noite com a sensação de que alguém estava me olhando. Sonhos ruins com a voz feminina e as batidas na porta se tornaram parte do meu dia a dia. Minha casa na cidade, que antes parecia um lugar seguro, agora parecia o palco dos meus maiores medos. Uma noite, enquanto tentava dormir, ouvi um barulho vindo da varanda, um som muito parecido com o que ouvi na fazenda. Meu coração começou a bater muito rápido e uma sensação de medo me invadiu. Levantei devagar, tentando ficar tranquilo, e olhei pela janela. Lá fora não tinha nada, ainda sentia que alguém estava me olhando, e isso ficou ainda mais forte. No dia seguinte, resolvi descobrir mais sobre a casa de campo. Passei várias horas na biblioteca da cidade, lendo sobre a antiga família que morava ali e sobre coisas estranhas que aconteceram na região. Descobri que, além de histórias sobre feitiços antigos, havia registros de pessoas que desapareceram e eventos misteriosos ao longo dos anos. A ligação entre esses acontecimentos e a casa era meio confusa, mas sempre havia algo ruim. Também encontrei menções a um livro antigo que, segundo rumores, tinha feitiços e rituais que poderiam explicar as coisas estranhas que vi. O livro estava escondido em uma velha biblioteca municipal, e os registros mostravam que ele tinha sido tirado de lá há muito tempo. Fiquei ainda mais assustado porque ninguém sabia onde estava o livro. Agora, queria muito descobrir a verdade e comecei uma jornada que parecia impossível. Fiquei obcecado em entender o que aconteceu e encontrar respostas que talvez nunca viessem. Desesperado, entrei em contato com um especialista em coisas sobrenaturais, alguém que já lidava com casos parecidos. Ele disse que iria me ajudar, mas o que descobrimos juntos foi ainda mais assustador. Durante nossa investigação, o especialista explicou que a casa estava num lugar onde as energias do universo se encontravam de um jeito muito estranho. Esses pontos, segundo ele, atraíam seres e forças ruins que queriam aparecer no nosso mundo. Era como se a casa fosse uma porta para algo muito mais assustador. A história dos avós do meu amigo começou a fazer sentido. Eles não eram apenas donos de uma casa de campo, eram parte de algo muito maior e mais perigoso. As práticas estranhas e os rituais não eram apenas superstições locais, mas tentativas desesperadas de controlar ou acalmar as forças que viviam na região. A casa, com seu isolamento e a energia antiga que existia lá, havia se tornado o centro de eventos sobrenaturais que passavam o tempo.
Mesmo com todas essas descobertas, nada me preparou para o que aconteceu na última vez que fui à casa. Voltei lá meses depois, decidido a enfrentar o que quer que estivesse lá. Estava com novas informações e pronto para descobrir a verdade. Mas ao chegar, achei a casa completamente abandonada. Estava em pedaços, e o ambiente era ainda mais assustador do que eu lembrava. Os barulhos e os batimentos pararam, mas uma sensação ruim estava no ar. Enquanto explorava os restos, encontrei um velho altar escondido em um dos quartos. Tinha símbolos estranhos nas paredes, e um livro antigo estava em cima do altar, o mesmo livro que tinha sido tirado da biblioteca. Quando toquei no livro, senti uma onda de frio, e parecia que alguém invisível estava me observando. O que aprendi naquele dia foi muito assustador. O livro tinha instruções para feitiços que queriam abrir portas para outros mundos, e as marcas na parede eram parte de um esforço para manter essas portas fechadas. Algo deu errado, e a presença que senti na casa era um ser que tinha escapado para o nosso mundo. Decidi sair da casa imediatamente, mas a sensação de estar sendo seguido nunca me deixou. A partir desse dia, minha vida mudou para sempre. O que era para ser uma viagem tranquila ao campo virou uma experiência que desafiou tudo o que eu acreditava. O mistério da casa e o que ela escondia não eram apenas histórias para assustar. Eram realidades muito assustadoras que me fizeram enfrentar o desconhecido. Essa experiência mudou minha vida de maneiras que eu nunca imaginei. Algo antigo e ruim vive naquela terra. Algo que ainda procura algo que perdeu. Talvez eu não saiba exatamente o que aconteceu lá, mas uma coisa é certa. O campo guarda segredos que deveriam ficar escondidos, e eu fui tolo em tentar descobrir. Aquela casa, com seu passado escondido e suas forças ruins, me deu uma compreensão profunda e assustadora do que se esconde nas sombras do mundo. E mesmo assim, sei que o que encontrei lá é só uma pequena parte de algo muito maior e difícil de entender. Quando eu tinha 16 anos, minha família decidiu passar um tempo em uma casa de campo que herdamos de um tio distante. A ideia era simples: fugir da cidade, respirar ar fresco e talvez aprender mais sobre nossa família. Mas o que parecia ser uma viagem tranquila virou uma experiência que desafiou minha compreensão do mundo e do sobrenatural. A casa ficava em uma área isolada, cercada por campos grandes e uma floresta densa, que parecia ir até onde a vista alcançava. A casa, com telhados de barro e paredes de pedra desgastadas pelo tempo, tinha um charme simples, mas também um ar de mistério que nos envolvia. As janelas grandes estavam cobertas por cortinas grossas, e a varanda parecia precisar de uma nova pintura. Parecia um lugar ideal para descansar da vida moderna, mas a atmosfera da casa tinha uma sensação de solidão que contrastava com a agitação da cidade que deixamos para trás. Nos primeiros dias, foi tudo bem. Aproveitamos o tempo para explorar a propriedade, pescar no lago próximo e nos adaptar à vida no campo. As noites eram silenciosas, exceto pelo som dos grilos e o uivo de um lobo ao longe. A tranquilidade do campo, no entanto, tinha uma qualidade quase pesada. Algo no espaço grande e na solidão das noites começou a me incomodar, mas eu tentava ignorar, pensando que era só a adaptação à nova rotina. Mas logo começamos a notar coisas estranhas que não conseguimos explicar. O primeiro sinal de que algo estava errado aconteceu numa noite muito escura. Estávamos todos reunidos na sala, assistindo a um filme antigo que encontramos na estante da casa, quando a televisão começou a ter uma interferência estranha. O som ficou bagunçado, e antes que pudéssemos entender o que estava acontecendo, a TV desligou sozinha. Minha mãe tentou ligar o aparelho de novo, mas não conseguiu. Enquanto ela lutava com a televisão, eu olhei pela janela e vi uma luz fraca piscando entre as árvores na floresta. No começo pensei que fosse alguma luz de um vizinho ou um reflexo, mas a luz parecia se mover e mudar de intensidade de um jeito estranho. Decidi verificar, achando que talvez fosse um grupo de caçadores ou algum outro visitante inesperado. Peguei uma lanterna e saí para o campo, mas a escuridão parecia engolir tudo ao meu redor. Caminhei em direção à luz, mas quanto mais eu ia, a luz parecia se afastar. Senti um frio na espinha e uma sensação crescente de que algo estava errado. Quando finalmente cheguei onde a luz parecia estar, percebi que não tinha ninguém lá. A luz tinha desaparecido e o silêncio estava total.
Voltei para casa com a sensação de que alguém estava me observando. Meus pais estavam nervosos, mas conseguiram consertar a TV e a noite continuou normalmente. Porém, eu não conseguia tirar da cabeça a sensação de desconforto. A ideia de que algo estava nos observando e nos seguindo ficava na minha mente. Nos dias que seguiram, coisas estranhas começaram a acontecer. Percebemos que algumas portas e janelas da nossa casa estavam abertas, mesmo quando tínhamos certeza de que as fechávamos antes de sair à noite. Escutávamos barulhos pesados no andar de cima, embora todos estivéssemos no primeiro andar. Meu pai tentava explicar dizendo que o vento devia ter aberto as portas, mas minha mãe e eu sabíamos que havia algo mais assustador acontecendo. Um dia, enquanto brincava no parque, encontrei uma casinha velha e abandonada. A casinha estava escondida entre as árvores e quase invisível pela grama alta. A porta estava ligeiramente aberta e a curiosidade me fez entrar. Dentro estava cheio de poeira e teias de aranha. Mas o que mais chamou minha atenção foram desenhos estranhos nas paredes. Eram formas e marcas que pareciam feitas com algo escuro e pegajoso. Fiquei arrepiado ao ver aqueles desenhos e senti medo. Saí correndo da casinha e voltei para casa, decidido a contar para meus pais o que tinha encontrado. Quando mostrei a eles onde estava a casinha, fomos até lá juntos. Mas para minha surpresa, a casinha estava vazia e os desenhos tinham sumido. Meu pai achou que eu estava imaginando coisas, mas minha mãe parecia preocupada. A sensação de que algo estava errado continuava e eu não conseguia ignorar mais. Naquela noite, as coisas ficaram realmente estranhas. Estávamos todos na cama quando ouvimos um som estranho vindo do sótão. Parecia que alguém estava andando devagar lá em cima. Meu pai decidiu ver o que era, mas quando subiu, não encontrou nada além de caixas e mais poeira. Mesmo assim, senti que algo estava lá observando. Mais tarde naquela noite, acordei com batidas na janela do meu quarto. Olhei e vi uma figura de capuz parada sob a luz da lua. A figura ficou parada, como se estivesse me olhando. Corri para acordar meus pais, mas quando voltamos ao quarto, a figura tinha desaparecido e a janela estava fechada. Fiquei com muito medo e não consegui dormir mais naquela noite. Nos dias que passaram, a situação piorou. Encontramos nossos brinquedos e objetos espalhados pela casa, como se alguém tivesse bagunçado tudo. Meu pai estava frustrado, tentando achar uma explicação lógica para tudo o que estava acontecendo, mas minha mãe e eu acreditávamos que algo sobrenatural estava acontecendo. A sensação de que algo estava sempre nos observando não sumiu, e mesmo depois de nos mudarmos para a cidade, o medo daquela experiência ficou comigo. Nunca voltei ao parque desde então, e o que vivi lá mudou a forma como vejo coisas estranhas. Aprendi que, por mais que tentemos entender o desconhecido, há coisas que estão além da nossa compreensão, e que, às vezes, é melhor deixar os mistérios do passado para lá. Com o tempo, comecei a lembrar melhor do que aconteceu e a tentar entender. Pesquisei sobre a área e descobri que ela tinha uma história triste. O dono anterior da casinha tinha morrido de forma misteriosa, e a casinha mudava de dono várias vezes por causa de acontecimentos estranhos e acidentes sem explicação. Isso só aumentou a sensação de que algo ruim estava escondido ali. Quis saber mais, então falei com um especialista em histórias locais, que sabia muito sobre a região e seus antigos moradores. Fui até a pequena biblioteca dele no centro da cidade e descobri que aquele lugar onde estava a casinha já foi usado para rituais antigos e encontros secretos. Saber que minha família tinha uma casa com um passado tão misterioso e assustador me deixou ainda mais nervoso. O especialista explicou que antigamente a região era conhecida por rituais antigos, com práticas que envolviam chamar entidades estranhas. Ele disse que esses lugares costumavam ter uma energia que podia atrair fenômenos sobrenaturais ou criar um clima de medo para quem vivia lá. Isso explicava em parte os eventos estranhos e a sensação de estar sempre sendo observado que eu sentia. Já de volta à cidade e tentando seguir em frente, tive um sonho com a casa. No sonho, a casa estava pegando fogo e as sombras das figuras de capuz que vi antes dançavam ao redor, rindo e falando em uma língua que eu não entendia. O medo foi tão grande que acordei assustado, com o coração batendo forte e a sensação de que a experiência no parque ainda não tinha acabado. Decidi fazer uma última visita ao local, para ver se conseguia encontrar alguma explicação ou talvez fazer algo para limpar o lugar,
já que os eventos não pareciam ter parado completamente. Voltei ao parque com uma mistura de coragem e medo. Quando cheguei à casa, ela parecia ainda mais abandonada e o ambiente estava mais sombrio do que antes. O que antes parecia apenas um lugar simples agora parecia cheio de energia negativa. Passei um tempo explorando os arredores e, para minha surpresa, encontrei outra casinha escondida mais fundo no parque que eu não tinha visto antes. Essa casinha estava ainda mais deteriorada e dentro dela encontrei objetos que pareciam usados em rituais antigos. Velas queimadas, desenhos no chão e outros itens que sugeriam práticas misteriosas. Fiquei paralisado por um momento. A sensação de que algo estava muito errado voltou. Enquanto estava na casinha, ouvi passos atrás de mim. Virei rápido, mas não tinha ninguém lá. O medo virou pânico e saí correndo da casinha e do parque, decidido a nunca mais voltar. A sensação de estar sendo observado e a presença invisível pareciam cada vez mais fortes. A experiência no parque deixou marcas profundas em mim. A sensação de que algo ruim estava escondido naquelas árvores e no parque nunca me deixou completamente. Mesmo depois de muitos anos, lembro da casa e dos eventos que aconteceram lá. Às vezes, quando olho para o parque de longe, sinto um frio na espinha e a sensação de que algo está escondido entre as árvores, esperando para ser descoberto. O que aprendi com essa experiência é que há mistérios no mundo que é melhor deixar intocados. Às vezes, o desconhecido é melhor não explorar, e os segredos do passado devem ficar enterrados. A experiência me ensinou a respeitar o que não podemos entender e a aceitar que algumas coisas são simplesmente além da nossa compreensão. Eu nasci e cresci em uma aldeia isolada, cercada por grandes campos e florestas densas. Para muitos, esse lugar parecia tranquilo, uma vida simples na natureza. Mas para quem vivia lá, especialmente à noite, o interior tinha um ar pesado e misterioso. A escuridão que caía sobre as casas não era apenas a falta de luz, mas uma espécie de manto sombrio que parecia esconder segredos muito antigos. Lembro que meus pais falavam baixinho sobre histórias de desaparecimentos e coisas estranhas que rondavam a região. Nunca levei essas histórias a sério até a noite em que tudo mudou. A casa onde eu morava ficava no fim de uma estrada de terra, praticamente isolada. Tinha uma pequena vila chamada Solazinha, cercada por um vasto prado e, ao fundo, uma floresta cerrada. As pessoas que viviam lá seguiam sempre os mesmos hábitos e tudo parecia bem calmo e sem mudanças. O tempo na vila passava de um jeito diferente, mais tranquilo. Quando a noite chegava, tudo ficava muito silencioso e os únicos sons que se ouviam eram os barulhos da floresta distante. Nos últimos meses, comecei a perceber algo estranho. Não era um som comum da natureza. Parecia mais como passos lentos e pesados que vinham de longe. Eu tentava não prestar atenção, mas o medo começou a crescer quando esses sons ficaram mais próximos. Na primeira vez que os ouvi, pensei que fossem apenas os animais da floresta. Mas com o passar dos dias, o barulho continuava, e comecei a duvidar dessa ideia. Era uma sensação estranha, como se algo estivesse se aproximando, mas sempre fora do meu alcance de visão. Durante o dia, o prado parecia seguro, mas à noite a escuridão mostrava outra realidade. Numa noite bem fria, enquanto me preparava para dormir, o som dos passos estava mais perto do que nunca. Era um barulho arrastado, como se algo estivesse andando devagar pelo chão e circulando a casa. Peguei uma lanterna com medo e fui até a janela da sala. Apontei a luz para fora, mas só vi o prado vazio. Mesmo assim, o som não parava. Parecia que algo estava observando, esperando por algo. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei na sala olhando para a escuridão através das janelas, com uma faca ao meu lado. As semanas seguintes foram cheias de medo. As noites ficavam mais frias e a sensação de estar sendo observado não sumia. A névoa que cobria as janelas todas as noites me deixava inquieto. Parecia que algo estava respirando lá fora, só esperando eu olhar para fora. Até que numa dessas noites, quando fui dormir, ouvi um barulho estranho vindo do quarto dos fundos. Um estalo, seguido de algo se arrastando pelo chão de madeira. Levantei silenciosamente e caminhei até o corredor que levava ao quarto. Quando cheguei perto, vi que a porta estava meio aberta e uma luz fraca saía de dentro do quarto. Meu coração bateu rápido, mas com a faca na mão, empurrei a porta devagar. O que vi me deixou paralisado. No chão,
Algo parecido com lama escura formava um caminho até a janela. As cortinas se mexiam e o ar estava pesado, com um cheiro ruim. Olhei para a janela e vi uma figura. Não consegui ver bem, mas parecia estar do outro lado me observando. O medo foi tão grande que corri sem olhar para trás, sem fechar a porta. Tranquei-me no meu quarto, tremendo, tentando acreditar que era apenas um sonho. Mas eu sabia que não era. No dia seguinte, com o sol entrando pelas janelas, tudo parecia normal, mas eu estava mais atento. A sensação de ser observado nunca mais me deixou. E pior, os passos voltaram, mas agora dentro da casa. Às vezes, de madrugada, acordava com o som de algo se arrastando pelo chão, sempre vindo do quarto dos fundos. Tentei ignorar, mas comecei a ficar maluco. Os dias seguintes foram cheios de desespero. A névoa nas janelas ficava mais densa a cada noite, e o silêncio da casa só era quebrado pelos sons estranhos que eu não conseguia entender. O cheiro ruim do quarto parecia se espalhar pela casa, e a sensação de estar sendo observado nunca desaparecia. Tentei me distrair com as tarefas diárias, mas o terror estava em cada parte da minha vida. Uma noite não consegui mais aguentar o medo. Peguei a lanterna e a faca e fui até o quarto dos fundos, decidido a descobrir o que estava acontecendo. A névoa nas janelas estava mais densa do que nunca, e o ar estava muito frio. Abri a porta do quarto com força, e o que vi me fez recuar imediatamente. A figura, aquela sombra estranha que eu tinha visto antes, estava lá. Desta vez, ela não estava do lado de fora. Estava dentro do quarto, parada num canto me observando. Seus olhos, ou o que pareciam olhos, brilhavam com uma luz fraca e assustadora. A criatura tinha uma forma meio humana, mas seus braços e pernas estavam deformados de um jeito estranho. O ar ao redor dela parecia vibrar, como se fosse impossível que aquela criatura estivesse ali, como se a realidade estivesse rachada. Ficamos parados por alguns segundos, eu e a criatura sem nos mexer. Então ela começou a se arrastar na minha direção, fazendo aquele sussurro que eu já tinha ouvido antes. Corri para fora da casa, sentindo o medo me dominar. Cheguei à estrada de terra e continuei correndo até a vila. Não conseguia pensar em outra coisa além de fugir. Quando finalmente cheguei à casa de um vizinho, bati na porta com força. Alguém atendeu, e sem conseguir respirar direito, contei rapidamente o que tinha visto. Eles acharam difícil acreditar, mas decidiram vir comigo. Na manhã seguinte fomos juntos investigar minha casa. O prado estava calmo, a casa parecia normal, mas ao entrar no quarto dos fundos, lá estava a trilha de lama escura no chão. Não havia sinal da criatura, mas todos podiam ver que algo muito errado tinha acontecido. A sensação de estar sendo observado não desapareceu, e a figura estranha parecia ter deixado uma marca na minha mente. Os vizinhos tentaram me ajudar, mas o medo era forte. Eu precisava sair dali rápido. Dias depois mudei para outro lugar, mas o medo e as lembranças daquela noite nunca foram embora. Ainda acordo no meio da noite, suando frio, sentindo que algo está me observando. E o pior é que, mesmo longe, sinto que não consegui escapar. Algo antigo, que vive naquela terra há muito tempo, ainda está me esperando. Talvez algum dia eu tenha que voltar. É como se aquele lugar estivesse ligado a mim de uma maneira assustadora que eu não entendo. Até hoje, quando o vento sopra nas noites frias e ouço sons distantes, não consigo evitar sentir que a criatura ainda está por perto, esperando o momento certo para aparecer de novo. O medo que senti naquela casa não foi só uma experiência única. Ele ficou comigo, lembrando-me de que em lugares tranquilos e isolados, os segredos mais assustadores podem estar escondidos. Aprendi da maneira mais difícil que algumas coisas é melhor não descobrir, porque o terror que vivi foi além do simples medo e deixou uma marca na minha alma.